Oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa! Então olha só, nesse vídeo eu vim falar para vocês a respeito do estradiol dentro da TRT, tá bom? Então, alguns anos atrás, 2009, foi feito um estudo de acompanhamento longitudinal, né, ao longo do tempo, por 3 anos, de mais de 500 pessoas que tinham insuficiência cardíaca, tá? E eles foram avaliar o nível de estrogênio e mortalidade, né, desempenho cardíaco e mortalidade. E eles dividiram a variação, valores mínimos e valores máximos, em quintis, tá bom? Fazem 4 cortes ali e ficam então 5 partes, né? E eles observaram nesse tempo aí de 3 anos que o primeiro quintil, que era o quintil de estrogênio mais baixo, abaixo de 12 picogramas por ml, e o quintil mais alto, que era acima de 37 picogramas por ml, tinha uma maior mortalidade. Os três do meio, comparativamente aos outros dois, que eram mais altos, o primeiro e o último, eles tinham uma mortalidade menor. E, em especial, o terceiro quintil, que era o quintil do meio, né, tinha 2 para cá e 2 para cá, era o que apresentava menor mortalidade desses pacientes com relação à dosagem de estrogênio, né? Então, o que acontece, né? Faz-se uma curva em U, tá bom? Então, U, ou seja, nas extremidades, estrogênio alto, estrogênio muito baixo, estradiol no caso, né? Estradiol muito alto, estradiol muito baixo, você aumenta a mortalidade. E no central, ou seja, tem um valor ótimo, talvez para você deixar esse estradiol, tá? E esse terceiro quintil aí era um valor entre mais ou menos 20 a 30 picogramas por ml, tá bom? Associado a isso, outros pesquisadores viram também em outros estudos que eles queriam ver qual era a taxa de conversão da testosterona para DHT e para estradiol à medida que aumentasse a dose de testosterona e se isso era diferente em jovens e idosos. Então eles pegaram 50 jovens, mais ou menos, 50 idosos, usaram enantato de testosterona durante 5 meses, fazendo aí doses progressivas, tá bom? Então eles usaram 25, 50, 125, 300 e 600 miligramas por semana, tá bom? Então, olha, né, 600 miligramas por semana de enantato, você vê, é o que a gente fala, né? Os melhores trabalhos clínicos têm essa dosagem, tá bom? De 600 miligramas de enantato, e nem precisaria isso se a gente estivesse falando aí do uso racional de esteroide anabólico por outra finalidade, mas não é a finalidade desse vídeo aqui, tá? Então, beleza. O que aconteceu? Eles viram que à medida que se administrava mais testosterona, mais enantato, quanto maior a dosagem, né, a miligramagem de enantato, maior era a conversão para estradiol, tanto em jovens quanto em idosos, tá bom? Então, quanto mais eu aumentava a dose, mais convertia pela atividade da aromatase. No entanto, a taxa de aumento em jovens e a taxa de aumento em idosos era diferente. Os idosos aromatizavam muito mais do que os jovens, tá? Então, ao que se deveu isso? É uma série de fatores, entre eles aí talvez o SHBG, talvez aí enfim, mas onde talvez mais tenha pontos a serem explicados é à medida que se envelhece o aumento da adiposidade corporal. Então, como a aromatase é uma enzima que se expressa no tecido adiposo, quanto mais tecido adiposo, maior percentual de gordura, talvez maior seja a atividade da aromatase. Então, se a gente pegar esses dois trabalhos, né, vamos dizer assim, aquele lá que avaliou da insuficiência cardíaca e viu que nível de estrogênio ótimo era onde tinha, né, a menor mortalidade, ou seja, muito baixo ou muito alto aumentava a mortalidade, e que à medida que eu aumento a dose da testo, eu aumento a conversão para estradiol, e o indivíduo idoso converte muito mais isso, então isso dá uma luz para a gente, né, para talvez somar essas duas informações, e que talvez seja interessante a gente olhar para os níveis de estradiol. Uma série de coisas podem aumentar o nível de estradiol, entre eles, por exemplo, o álcool, alguns antidepressivos, alguns anti-inflamatórios podem fazer isso, alguns antilipêmicos, né, a medicação para baixar colesterol pode fazer isso também.
Então, o que mais? Perder tecido adiposo, né? Fazer uma dieta, emagrecer, fazer exercício, né? Então, esse tratamento clínico, vamos dizer assim, se ele não funcionar, aí eventualmente pode entrar com uma medicação. As medicações talvez aí mais indicadas seriam os inibidores de aromatase, né? Então, tanto o estradiol, o anastrozol, quanto o letrozol, tá bom? Mas a dosagem deles deve ser pequena. Então, por exemplo, da ordem de, no máximo, aí talvez meio miligrama 2 vezes por semana, né? Ou 1 miligrama por semana, ou eventualmente 0,15 diário, 0,10, né? Em miligramas diário, tá bom? A dosagem é pequena. Por quê? Porque se eu também inibo demais a conversão, eu posso baixar o estradiol, e baixar o estradiol aumenta a mortalidade. Então, talvez controlar isso. Então, vai da sensibilidade do profissional que está acompanhando para fazer isso, tá? Eu vou gravar esse vídeo com os slides mostrando as curvas, mostrando o artigo, tudo, no meu curso de TRT, tá bom? Então quem tiver lá vai ser premiado com esse bônus aí, que eu achei uns artigos bastante interessantes para colocar, tá bom? Então, gostaria de pedir, esse vídeo vai ficar no IGTV e vai ficar no YouTube também, então manda para os seus amigos, vê quem pode se interessar por essa informação. Se você estiver no YouTube, você clica aqui no like, compartilha o vídeo, tá bom? É só compartilhando informação de verdade, né? Informação boa, que aí a gente consegue melhorar o conhecimento geral. E aí, esse é o seu papel me ajudando. Eu vim aqui, fiz o vídeo, você faz o papel me ajudando a compartilhar o vídeo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente volta aí depois, logo mais, vou postar mais vídeos aqui no IGTV e no canal do YouTube também. Então, um abraço.